dentro do nosso repertório algumas músicas que convidam, né? São um convite à adoração. Nós vamos fazer assim, é como se fosse um convite de um irmão para o outro, mas também fosse um convite de Deus para cada um de nós. Vem. Eu não sei se você está abatido, triste, ou festivo, celebrando, mas do jeito que estás, vem para adorar. Senhor.
reconcilia a Deus, para dizer a Deus que eles sabem que foi o Senhor quem deu. Eles sabem que, em primeiro lugar, a Melissa não é deles. Em primeiro lugar, ela é de Deus. E que Deus os presenteou, entregou nas suas mãos para cuidar de quem é dele. Ela é de Deus. E vocês têm a responsabilidade de cuidar. Né? Então, é uma bênção maravilhosa, mas também é um privilégio. E hoje é um passo muito importante. Esse ato aqui é um ato profético, quando nós consagramos uma criança ao Senhor, para que ela seja uma serva de Deus, seja uma bênção nas mãos do Senhor. Amém? Então vamos orar, consagrando essa vida, dedicando essa vida ao Senhor. Eu só quero pedir aqui a alguns dos meus pastores aqui, me ajudem com a Bíblia aqui, porque eu vim correndo tanto que a Bíblia ficou no carro. Nós vamos orar, consagrando essa vida ao nosso Deus. Quem é a avó aqui hoje dela? É porque eu confundo uma com a outra, eu tenho que perguntar, Então, que alegria, não é? Quem aqui é irmão da Lisa, né? Muito bem, seja bem-vindo ao tio. Tem a Letícia. Essa é a Sara. A Sara, você é tão grande. Deus abençoe. Vamos orar. Porque quando chega uma criança, uma família, é uma alegria da família. É uma bênção para a família, é um presente. A família rejuvenesce. Não é? É uma alegria na família. Então, uma bênção. Toda a família tem que agradecer e dedicar. E também a família tem responsabilidade. Essa linda Melissa, ela precisa ver em cada um de vocês um exemplo a seguir. Ela tem que se orgulhar de dizer assim: aquele é meu tio, aquele é minha tia, aquele é meu avô, minha avó, homens e mulheres de Deus, exemplos que eu posso seguir. Então, o que a criança vê numa família é muito importante. Vocês também foram privilegiados porque a receberam, mas também têm a responsabilidade. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. A irmã Tânia, sempre na apresentação de bebê, está aí, está Roberta, ficou no lugar da Tânia. Tânia é precavida. Nós vamos entregar nesta oração a primeira Bíblia dela, que é a Bíblia do bebê, viu? Para vocês começarem a ler a Bíblia para ela, para ela ir aprendendo a viver nos caminhos do Senhor. Amém? Então vamos recitar Salmo 127, versículo 3. Os filhos são herança do Senhor. Ela vai botar vocês têm como botar na NVI aí, sem no multimídia? Salmo 127, 3, porque você tem uma NVI. Eu queria na NVI. Tem aí? Tem? Está lá? Vamos ler juntos? Os filhos só as mães. Agora só os pais. Agora todos juntos mais uma vez. Os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Isso aí, os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Vamos orar então. Vamos estender as nossas mãos para cá, ministrando a vida da Melissa. Para eu te apresentar a sua igreja, não é? Você conhecer a sua igreja, vamos consagrar ao Senhor. Senhor Deus e nosso bendito Pai, aqui está, Senhor, nas minhas mãos um presente do Senhor, uma recompensa do Senhor, uma obra das tuas mãos. Oh Deus, muito obrigado. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nós queremos consagrar a Melissa ao Senhor. Ó Deus, nós queremos desde agora profetizar que ela será tua serva. Que a bênção do Senhor será sobre essa vida, Senhor Deus.
Ó, que a Lisa e o Lucas tenham sabedoria, fé, para criá-la nos teus santos e retos caminhos. Cuida dessa vida preciosa, Senhor. Que ela cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Que ela cresça diante de Ti, cresça diante dos homens. Ó Deus, que o Senhor possa dar saúde à Melissa em todas as dimensões da vida dela. E que à medida que ela cresça, a grande percepção da vida dela é que o Senhor a ama. E que ela também possa amá-lo com todas as forças de todos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora nós vamos fazer o seguinte: todos vão estender mais uma vez a mão. E vocês vão repetir comigo o seguinte: Melissa, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Melissa, o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê paz. Amém? Louvado seja o Senhor. Seja uma bênção na vida de vocês. Parabéns, Deus abençoe ricamente. É uma alegria muito grande, né, estar aqui participando desse momento da vida de vocês. Bem, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo com o que vestireis. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer uma hora à duração da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestir? Olhai como os lírios do campo crescem, eles não trabalham nem tecem, mas eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo que hoje existe, e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, com que vestiremos. Pois os gentios é que procuram todas essas coisas. E de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia seu problema. O Senhor aplique em nossos corações a sua palavra. Amém? Pai Santo, querido Deus, muito obrigado por esse momento de culto, de adoração ao Senhor. Muito obrigado por tudo que já aconteceu aqui, por todos os louvores, pelas leituras da tua palavra, as orações, a apresentação da Melissa. Ó Deus, muito obrigado também pelo momento de ofertório. Nós te agradecemos e te pedimos que essas ofertas sejam realmente consagradas ao Senhor e usadas para a glória do teu nome. E agora te pedimos, ó Deus, que o teu Espírito possa falar através da tua palavra. Ó Deus, que essa palavra poderosa, rica, que essa palavra do Senhor possa agora alimentar as nossas vidas, possa agora nos ensinar, possa tratar algumas situações da nossa vida, possa trazer cura, libertação, salvação, vindos do teu trono. Nós te pedimos, ó Deus, capacita-nos, perdoa os nossos pecados, e que aqui, Senhor, possa agora somente o teu Espírito Santo falar. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar.
Nós estamos pregando a série de mensagens intitulada Vencendo os Conflitos da Alma. Nós somos seres humanos e, como seres humanos, temos corpo, alma, espírito, e elas interagem. Nós somos completos e eles são interligados. E a saúde física melhora a nossa vida, tanto espiritual quanto emocional. Saúde emocional é bom para a nossa vida espiritual e física. Saúde física também. Então nós somos seres completos. E a palavra de Deus, ela tem ensinamentos para todos os problemas humanos. Para todos os problemas humanos há ensinamentos na palavra de Deus. Para todos os problemas humanos. Então, existem muitos problemas que nós enfrentamos pelos sentimentos que nós guardamos muitas vezes na vida. E nós já falamos aqui sobre algumas situações que podem atrapalhar o nosso bem-estar, a nossa saúde física, a nossa saúde emocional, a nossa saúde espiritual. Já falamos aqui da frustração, quando a gente não sabe lidar com a frustração. Todos nós teremos frustrações na vida, não há quem não tem. Nós já falamos da rejeição, como a Bíblia nos ensina, a palavra de Deus, a lidar com a rejeição, como a Bíblia nos ensina a lidar com a frustração, como a Bíblia nos ensina a usar os traumas emocionais, como a Bíblia nos ajuda a lutar, a trabalhar o sentimento de culpa, o jogo da culpa. Como é que eu posso tratar isso à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus e outras que nós já falamos aqui? Hoje eu quero refletir sobre um assunto que tem trazido muita dor, que tem trazido muita dificuldade, que muita gente sofre desnecessariamente, mas por causa desse sentimento que é a ansiedade. A ansiedade. A ansiedade, a ansiedade excessiva, ela tem trazido muitas dores, muitas dificuldades, muitos sofrimentos. A ansiedade tem corroído a vida de muita gente. A ansiedade tem minado as forças de muita gente. A ansiedade tem minado as energias de muita gente. A ansiedade tem abalado a fé de muita gente. Muita gente. Nosso mundo é um mundo marcado pela ansiedade. Muitos outros problemas que nós enfrentamos são consequências da ansiedade. E o que Jesus vai ensinar aqui nessa parte do Sermão do Monte, o que Jesus está ensinando aqui, não é que Jesus está proibindo de ficarmos ansiosos. O que Jesus está querendo ensinar aqui é que nós não podemos permitir que a ansiedade nos domine. Que as nossas preocupações com a vida nos dominem. E nós acabamos por nos manter reféns desses sentimentos. Então, o que nós não podemos é nos tornarmos reféns da ansiedade. Porque claro que todos nós temos preocupações. Quem é que não se preocupa com o futuro? E quem é que não quer trabalhar para ter um futuro melhor? Quem é que não se preocupa com a educação de um filho? Quem é que não se preocupa com os inimigos? Se você vai passar em algum lugar perigoso, se você vai fazer alguma coisa num lugar perigoso, é claro que você vai se preocupar. Isso é normal. Agora, acontecer, por exemplo, um período que aconteceu,
onde eu vi muita gente já fazer isso. Eu já vi, por exemplo, pessoas não virem à igreja domingo à noite com medo da insegurança, por insegurança. Aí a preocupação já vai tomando um caminho perigoso. Lá no Rio de Janeiro, teve um período lá onde eu morei que pessoas não saíam de casa. E aí a preocupação... Então, quando é que essa preocupação começa a ficar nociva? Quando ela começa a minar a nossa fé. Quando ela começa a minar a nossa saúde emocional. Quando ela começa a minar a nossa confiança em Deus. E é exatamente isso que Jesus está tratando aqui. E Jesus, ele usa aqui a figura dos animais, das cores, para ilustrar aqueles que Deus cuida. E ele está dizendo, olha, Deus cuida das aves do céu, Deus cuida das cores, elas estão aí florescendo, lindas, belas. Vocês não são muito mais importantes que elas. E ele então vai tratar esse assunto da ansiedade. Ela precisa ter muito cuidado para que a gente não acabe, para que nós não acabamos por acalentar um sentimento, uma ansiedade que pode tirar toda a alegria da nossa vida. Que acaba tirando toda a paz da nossa vida. Que acaba criando uma inquietação na nossa alma. E aí acaba se tornando uma ansiedade doentia. Então, isso é um conflito na alma que precisa ser tratado à luz da palavra de Deus. Porque, como eu disse, nós podemos encontrar na palavra de Deus orientação sobre todo problema humano. Na parábola do semeador, Jesus fala da primeira semente. Quem sabe onde caiu a primeira semente? Quem se lembra? À beira do caminho, não é? Onde caiu a segunda semente? As pedras. E a terceira? A que foi sufocada. Não é que diz a palavra de Deus? Olha, outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Aí Jesus vai dizer assim, ensinando a parábola: quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida e o engano da riqueza sufocam, tornando-a infrutífera. Sabe o que tem acontecido no nosso tempo com muitos crentes? Só quero dar uma orientação técnica aqui. Não está carregando. Quem está me ajudando aqui, isso aqui está ligado no nada. Não tem energia. O que Jesus está dizendo aqui? Que esses espinhos que sufocaram as plantas quando elas começaram a nascer, aí ele disse, olha, sabe o que significa? As preocupações da vida que sufocam as coisas boas que estão para nascer na nossa vida. As coisas boas que estão para acontecer na nossa vida. Sabe o que acontece? Às vezes Deus coloca tanta coisa, ensina tanta coisa para você. E quem sabe você mesmo aqui na igreja, você vem e ouve uma palavra de Deus. Deus lança uma semente boa no teu coração, mas as preocupações da vida, a ansiedade sufoca. E aí essa ansiedade que sufoca faz com que as coisas não consigam crescer, florescer. A Bíblia fala sobre a ansiedade, há preocupações que sufocam, consomem nossas energias, sufocam a nossa mente, sufocam o nosso coração, sufocam as nossas emoções e nos impedem de viver a fé.
nos impede de receber as coisas maravilhosas que o Senhor tem para nós. Muitas pessoas não estão recebendo as coisas tremendas que Deus tem para elas, sabe por quê? Porque a ansiedade, a preocupação excessiva está sufocando. E sufoca tanto que aí a pessoa não consegue usufruir aquilo que Deus tem preparado para ela. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses 4, 6 e 7, ele vai dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições, ele está dizendo, antes orem, levem seus pedidos a Deus, apresente os seus problemas, apresente suas dores, apresente o seu choro, apresente o seu pedido, apresente sua preocupação, coloque isso diante de Deus. E Paulo diz, e aí, a paz de Deus, que excede toda a lógica humana, encherá o coração de paz, dessa paz que não cabe na lógica humana. O apóstolo Pedro também fala sobre a ansiedade. 1 Pedro 5,7, ele diz que nós devemos lançar sobre Jesus toda a nossa ansiedade. Porque a Bíblia, Deus sabe que essa preocupação excessiva, essa inquietação interior, ela tem estragado a vida de muita gente. Ela tem trazido muitas doenças. Ela tem gerado uma sociedade doente. E a ansiedade, ela nos leva a perder a paz, porque ela antecipa sofrimentos que você nem sabe se de fato vai acontecer. E o que ela faz? A ansiedade, ela traz o futuro para dentro do presente. Ela traz o futuro para dentro do presente, e aí você acaba sofrendo por coisas que você não sabe, como eu falei, não sabe se vão acontecer. Aí o que acontece? Você não relaxa, não dorme direito, está sempre se sentindo cansado, se irrita com facilidade, impaciente, não consegue esperar nada. Você acaba por se tornar agressivo, tremendamente agressivo. Tudo isso como consequência da ansiedade, dessa preocupação excessiva, dessa preocupação contínua, dessa inquietação. E aí nesse texto Jesus está trabalhando. Então, irmãos, eu queria que você refletisse sobre isso nessa noite. Eu luto terrivelmente contra a ansiedade. Tem mais alguém aqui que é ansioso como eu? A gente precisa aprender a lidar, porque estar ansioso, vou repetir, é viver no tempo presente situações que pode ou não acontecer no futuro. Você não tem certeza. Então, a ansiedade, precisamos saber lidar com ela. Nós precisamos saber trabalhar com ela, porque a nossa vida, a vida desse mundo em que nós estamos vivendo, é uma vida muito corrida, é uma vida muito agitada, é uma vida de muitas cobranças, é uma vida de muitas expectativas. Você pega às vezes aquela criança já ansiosa por causa da expectativa que foi criada, que o pai criou nela. Tem pais que estão esperando dos filhos coisas que os filhos não podem atender, e aí isso gera ansiedade. O
menino, a menina fica ansiosa, porque a expectativa que criou é muito grande. Nós precisamos entender os nossos limites. Nós precisamos entender que nós somos seres humanos. E todo ser humano tem limites. E quando a gente perde essa noção de limite, a ansiedade acaba tomando conta da nossa vida. Então o que Jesus quer tratar aqui, que pode nos ajudar a vencer essa questão da ansiedade? Primeiro, para nós vencermos a ansiedade, nós precisamos ter a mais profunda convicção de que Deus cuida de nós. Muitas ansiedades que nós enfrentamos na vida é porque nós às vezes perdemos de vista isso. Deus cuida de nós. E aí quando Deus começa aqui esse texto, no versículo 25, ele disse: não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comer, com o que beber, com o que vestir, com o seu corpo, que são os maiores motivos da nossa ansiedade. Ninguém aqui fica tremendamente ansioso por causa do carro novo que tem que trocar, nem tanto. Mas pelo que é a vez de comer, pelo que é a vez de beber, pelo que é a vez de vestir, pelas necessidades básicas. E se você está lá hoje, um jovem, está fazendo vestibular, é uma necessidade básica para você. Você tem que definir qual caminho a seguir. É uma necessidade básica. Jesus está falando daquelas necessidades básicas. Tudo aquilo que é uma necessidade que você precisa satisfazer. Ele está dizendo, tudo que é uma necessidade que realmente você precisa satisfazer, uma coisa que é importante para o seu bem-estar, para a sua vida nesse mundo, diz: por isso não andeis ansiosos, porque você tem o mais importante que você tem é a vida. E o mais importante que te deu foi Deus. Mais importante é a vida, e a vida Deus te deu. E Ele está dizendo, não é a vida mais que o alimento, não é a vida mais do que o corpo, não é a vida mais do que o vestuário. A vida é o maior valor que você tem. Então cuide dela. E quem deu a vida? Quem deu a vida foi Deus. Ele vai dizer, Deus, mesmo Deus que deu a vida às aves, o mesmo Deus que deu vida, criou as aves, Ele não as sustenta? A ave precisa fazer um celeiro? A ave não tem depósito de casa, não tem. A ave, Deus cuida dela, elas vivem na dependência de Deus a cada dia. Deus cuida delas. Então Deus está dizendo, a vida do ser humano é a coisa mais preciosa. A vida do ser humano é tão preciosa, que Deus deu o seu próprio filho para morrer por ela. E a palavra de Deus em Romanos 8,32 diz: aquele que não poupou nem o seu próprio filho por vocês, não vos dará também gratuitamente todas as coisas. Cuidado de Deus. Se Ele cuida das aves, por que Ele não pode cuidar de você? Por que Ele não pode cuidar do seu filho? Mãe, não tem ninguém que pode cuidar do seu filho melhor do que Deus. Não tem ninguém que pode cuidar melhor da sua vida do que Deus. Mas, meus irmãos, sabe o que acontece? Às vezes nós esquecemos que Deus cuida de nós. Nós vivemos tão apegados a determinadas coisas, querendo cuidar da nossa vida e querendo cuidar da vida dos nossos filhos, querendo cuidar das coisas, e nós nos apegamos. Henry Nowen, no livro, esqueci o nome do livro, Transforma o Seu Pranto em Dança, ele fala dos trapezistas.
Ele conta sobre os trapezistas quando, para o trapezista alcançar a realização, para o trapezista fazer o papel dele, para ele ser aplaudido, o que ele tem que fazer? Largar ou segurar? Hein? Sabe o que é o trapezista lá no circo? Aquele que vem, daqui a pouco ele dá uma pirueta, segura no braço. O trapezista, para se realizar, ele tem que largar ou soltar? Hein? Largar, ele tem que largar ou soltar, é a mesma coisa. Ele tem que largar ou segurar? Ah, peguei bonitinho, né? Peguei. Então, ele tem que largar ou segurar? Largar. E muitas coisas na nossa vida nós estamos segurando demais. Esquecemos que tem um Deus que cuida. E a gente segura, a gente não larga, a gente não solta. E por isso não se realiza. E esse fato de querer cuidar disso, de querer administrar isso, de querer manter o controle sobre as coisas. Já pensou se o trapezista ficaria só segurando, dentro do trapézio, segurando? Não tem sentido. Muitas vezes o que o Deus está esperando é só você soltar. Você está segurando demais. Quanto mais você segura, mais ansioso você fica. Deus nos deu a vida. E foi Ele que, se Ele nos deu a vida, nós poderíamos confiar todas as coisas da vida a Ele. Se Deus nos deu a vida, também vai nos dar o alimento. Deus deu a vida para quê? Para que Deus te deu a vida? Então nós temos que confiar que Deus cuida de nós. Assim como Ele cuida das aves do céu, Ele cuida de cada um de nós. Nós temos que crer que Deus cuida de nós. Deus nos sustenta. Você precisa ter isso no coração, meu. E quem te sustenta, antes de tudo, quem te sustenta é Deus. É Deus que te sustenta, é Deus que te ampara, é Deus quem resolve, é Deus quem faz milagres. Enquanto você ficar achando que determinadas coisas estão nas suas mãos, você não as colocará nas mãos de Deus. Deixe Deus no controle e na administração da sua vida. Não fique segurando tudo. Porque se você pensa que na sua mão tudo é seguro, é um tremendo equívoco. Às vezes nós nos enganamos pensando que de tudo nós temos controle. Não tem, não. Nós não temos controle. Seu filho saiu de casa para a escola. Você tem controle? Seu filho pegou o ônibus escolar. Você tem controle? Qual controle? Tem coisas que nós não temos controle. Você pode ser o melhor funcionário de uma empresa, o melhor currículo. Você pode ser um funcionário mais bem preparado. Quem é que garante para você que você amanhã, esse teu emprego está garantido? Pode mudar um diretor lá administrativo da sua empresa e dizer assim: nós vamos demitir, e agora vamos demitir, e a ordem vai ser quem ganha mais. Não, mas temos aqui, não, a ordem está dada, você pode demitir quem ganha mais. E às vezes você, por ser muito bom, que ganha mais, você vai ser demitido. Daí, quem é que garante isso? Não é, você deve fazer o melhor. Você deve se dedicar para ser o melhor. Você deve se dedicar para fazer sempre bem feito as coisas. Desculpa, não para ser o melhor, para fazer bem feito.
Esquece isso que eu falei que foi bobagem. Você deve lutar para fazer as coisas bem feitas. Você deve lutar sempre para cumprir o seu papel. E deixa o restante nas mãos de Deus. Deixa Deus cuidar. A vida tem que ser na dependência de Deus. As aves dependem de Deus. Totalmente. Um dos grandes geradores de ansiedade é tentar controlar as situações da nossa vida. Esse, meus irmãos, esse é o ponto chique da coisa. Esse é o ponto da coisa. É tentar segurar demais e não soltar. Um dos maiores geradores de ansiedade, presta bem atenção nisso, é tentar controlar as situações da nossa vida. Você não tem controle. Se eu me preparo para ser um bom funcionário, para me desempenhar bem na minha profissão, e até para eu poder progredir na minha profissão, mas nunca eu devo esquecer que quem cuida da minha vida é Deus. Não sou eu que tenho controle, quem tem controle é Deus que cuida de mim. Eu gosto muito de um hino, de um cântico do Kleber Lucas, que ele fala debaixo das suas asas, não é? Fala sobre o cuidado de Deus, que Deus nos coloca debaixo das suas asas, nos guarda, nos protege. Ele protege cada um de nós debaixo das suas asas. É Kleber Lucas mesmo? É? Muito bonito esse cântico. Né? Confiar nisso. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender para vencer a ansiedade é confiar no cuidado de Deus. Você tem confiado no cuidado de Deus? Você poderia cantar com a alma assim: aflito e triste coração. Vamos cantar esse como é que ficou? Deus cuidará de ti em cada dia. Cada dia, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Então, a primeira coisa, você precisa crer que Deus cuida de você, assim como cuida das aves. Mas para Deus cuidar de você, você tem que viver na dependência dele. As aves se entregam aos cuidados de Deus. Elas vivem na dependência de Deus. Não queira controlar, administrar sua vida. Deixe Deus no comando do controle da sua vida. A outra coisa que Jesus nos ensina nesse texto é o versículo 27. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer 1 hora à duração da vida? Sabe o que ele está nos ensinando? Que a ansiedade é inútil. Ela é inútil. Ela não tem valor nenhum. Ela é uma insensatez. Ela não vai acrescentar nada, ela só vai destruir. Jesus então nos está dizendo que é inútil. Ninguém, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora, ou pode aumentar a sua estatura, em outra tradução, mas Jesus está dizendo, nos ensinando, que apenas ela só vai ser inútil nas nossas vidas. Vou dar um dado para vocês aqui. Esse dado é um autor chamado David Dewitt,
ele foi mencionado numa revista da Society. Olha o que esse autor pesquisou, descobriu. 40% das coisas que nós nos preocupamos, 40% das coisas que nós ficamos tremendamente ansiosos, nunca vão acontecer. 40% das coisas que a gente fica muito ansioso, acaba não acontecendo. E a gente fica ansioso à toa. 12% daquilo que causa ansiedade na nossa vida, 12%, são críticas de outras pessoas. E a maior parte injustas. Então, o primeiro motivo que gera ansiedade, não é? Nas nossas vidas, é onde se concentra a nossa ansiedade. Primeiro, nossa ansiedade, ela se concentra nas coisas que nós pensamos que vão acontecer, preocupamos que vai acontecer, aquilo que vai acontecer amanhã, aquela coisa que eu tenho para pagar, ou aquela dificuldade maior, ou aquilo que 40% não acontecem nunca. 30% do que causa ansiedade são coisas do nosso passado, que nunca poderão ser mudadas. Olha bem, 40% são preocupações. Mas como é que vai ser isso? Mas como é que vai ser aquilo? Olha aquilo que eu tenho que fazer, olha aquilo, olha lá, olhando para frente, ansioso com o que ainda dá para acontecer, preocupado com o que vai acontecer, com medo do que vai acontecer, inquieto com o que pode acontecer. 40% não 30% das nossas preocupações são com coisas do passado, que nunca vão mudar. Se não vão mudar, para que eu vou ficar ansioso? Tem que aprender a lidar com o passado, a lidar com as coisas do passado, não ficar ansioso, vencer o passado, se desvencilhar de tudo que foi ruim no nosso passado, tudo aquilo que nós gostaríamos de esquecer, mas não vai esquecer, então tem que aprender a viver, tem que aprender a lembrar, não lembrar mais de forma doída. 30%, ele diz mais, 12% da nossa ansiedade se concentra em críticas de outras pessoas, e a maior parte injusta. Então, se você começa a se concentrar em críticas de outras pessoas, a maior parte da injusta você está ocupando, está fazendo uma coisa muitas vezes inútil. 10% sobre saúde. 10% da concentração da nossa ansiedade é sobre a nossa saúde. Só que acontece o seguinte: quanto mais você se preocupa, mais você fica estressado e, consequente, piora mais a saúde. Então é inútil. Está entendendo? E ele diz o seguinte, que apenas 8% são coisas que realmente precisam nos preocupar. De 100% da nossa concentração em coisas que causam ansiedade, só 8% realmente são coisas que deveriam estar nos preocupando. 92% são coisas cuja preocupação excessiva é inútil. Quando Jesus está dizendo assim, vocês vão ficar preocupados, vão acrescentar mais uma hora no dia, vão acrescentar alguma coisa à sua estatura? Então, gente, o que Jesus está dizendo é que a maioria das vezes a ansiedade é uma coisa inútil. Ela é inútil. Ela não serve para nada. Não é? Ela é desnecessária. A ansiedade, na maioria das vezes, é uma coisa desnecessária. Pode pensar nisso daqui para frente. Confie no cuidado de Deus e
procure analisar realmente se a sua ansiedade tem fundamento, se é viável, se realmente faz parte da vida desses 8%, ou se você está se preocupando com coisas desnecessárias. Terceira coisa que Jesus ensina nesse vídeo. Primeiro, para vencer a ansiedade, eu preciso crer que Deus cuida de mim. Segundo, eu tenho que encarnar que a ansiedade é desnecessária. Ela não acrescenta nada, ela só piora. Terceira coisa, eu preciso confiar em Deus. Eu preciso crer no amor de Deus e no poder de Deus aplicado à minha vida. Versículo 28 a 30, ele diz assim: E por que andais ansiosos por o que vestir? Olhai os lírios do campo, eles crescem, não trabalham nem tecem, mas eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como Deus. Se Deus veste assim a planta que hoje existe, amanhã jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Sabe o que ele está dizendo aqui para a gente? Que a gente precisa entender que a ansiedade é incompatível com a nossa fé. Por isso que Paulo diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes ore, antes clame, antes chore, antes busque Deus, converse com Ele em oração, abre o coração para Ele. E aqui ele está dizendo que a ansiedade, ela é incompatível com a nossa fé. Nós precisamos confiar. A maioria das vezes a ansiedade é uma manifestação da nossa desconfiança de Deus. Quando você tem uma causa, não sei se você já teve uma causa aqui para algum advogado resolver, mas algumas causas que você tem, você põe na mão de um advogado e você fica preocupado. Será que ele vai resolver mesmo? Será que ele vai agir corretamente? Você desconfia. E por que muitas vezes a gente não entrega nas mãos de Deus? O salmista diz: entrega o teu, o quê? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. NVI, e ele agirá. Eu gosto muito de um episódio que o pastor Caio Fábio conta num dos seus livros, que ele diz que no teatro um artista recitou o Salmo 23. E quando o artista terminou de recitar o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, o público ovacionou, aplaudiu. Aí um senhor que estava na plateia pediu para recitar o Salmo 23. E tomou a frente do teatro e começou a recitar o Salmo 23. Quando ele terminou de recitar o Salmo 23, todos estavam chorando. Aí alguém perguntou: mas o que aconteceu? O primeiro recitou, todo mundo aplaudiu. O segundo recitou, todos estamos prostrados, chorando. Aí alguém disse assim: é porque o primeiro artista, ele conhecia o pastor, o salmo do pastor. O artista, ele conhecia o salmo do pastor, mas aquele senhor conhece o pastor do salmo. Ele conhece o pastor do salmo. Muitas vezes, meus irmãos, o que falta para nós é essa capacidade de confiar no amor de Deus. Capacidade de confiar nesse pastor que cuida de nós, que nos guia às águas tranquilas,
que refrigera a nossa alma, que traz alívio. Aquele que ainda que nós estivermos andando pelo vale da sombra da morte, Ele estará conosco. Aquele pastor que não deixa nada faltar. Confiar nele, confiar no pastor. A ansiedade nos afasta de Deus. Muita gente que está afastada de Deus por causa da ansiedade. As preocupações excessivas da vida foram distanciando. É crente em Jesus, é convertido, mas a excessiva preocupações da vida foram afastando. A ansiedade enfraquece a nossa fé, a ansiedade nos afasta da igreja. Tem muita gente que não está vindo à igreja por causa da ansiedade. A preocupação com as coisas da vida. E essa preocupação de Jesus, que a semente, quando a planta começou a crescer, cresceu entre espinhos e foi sufocada. Quarta coisa que Deus quer que nós saibamos para vencer a ansiedade. Versículos 31 a 32. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, com que vestiremos? Pois os gentios é que procuram todas essas coisas. De fato, nosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo. Eu sei que Deus cuida. Eu sei que Deus pode. Eu sei que a ansiedade é inútil. Ela não acrescenta nada. Eu confio que Deus pode e supre. E agora ele fala de uma coisa: eu preciso confiar que Deus sabe. Versículo 30, ele diz, versículo 31, 32: pois os gentios é que procuram todas essas coisas, e de fato vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo. Ele sabe. Muitas vezes o que faz também criar ansiedade na nossa vida é que a gente esquece que Deus sabe de tudo. Deus sabe de todas as coisas. Ou seja, muitas vezes a ansiedade que toma conta das nossas vidas é o nosso desconhecimento de quem é de fato nosso Deus. Mas o que ele está dizendo é assim: olha, os pagãos, tudo bem que ajam assim. Os incrédulos, aqueles que não conhecem a Deus, tudo bem. Mas ele diz: mas vocês não, vocês conhecem a Deus. Vocês sabem quem é o seu Deus. Você sabe quem é o seu Deus, esse Deus que te ama, aquele Deus que te busca, aquele Deus que deu o seu próprio Filho por você. Mas você muitas vezes está agindo como um incrédulo, você age como que alguém que não acha que Deus sabe. Você está tão sufocado com as preocupações, que parece que Deus não sabe. Não confia nele. Eu gosto muito daquela garotinha que estava no barco. Eu já falei dessa história várias vezes. Aquela garotinha que estava no barco, o pai era o comandante de um barco, de um navio, e levou aquela menininha um dia para uma viagem. E aí no meio do caminho o navio enfrentou uma grande tempestade. O navio era jogado para cá, jogado para lá. E aí todo mundo ficou agitado, nervoso, desesperado dentro do barco. E a menina estava lá numa parte do navio, tranquilinha, brincando com a sua boneca. Ela não estava nem aí. Aí alguém chegou e disse: minha filha, acorda, você não está preocupada? Olha o que está acontecendo. Ela disse: não, fica tranquilo. Meu pai é um comandante. Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe. Muitas vezes as coisas começam a ficar difíceis ao nosso redor.
muitas vezes as circunstâncias que nós enfrentamos são difíceis na vida, mas nós esquecemos que Deus sabe. Você lembra daquele sermão que eu preguei aqui? As duas perguntas que Deus faz na adversidade? Marcos, quando os discípulos ficaram apavorados, Jesus dormindo ali no barco, e a tempestade, ele pergunta para eles, por que vocês estão tão inquietos? E faz uma outra pergunta, por que vocês estão inquietos? E onde está a vossa fé? Quem é o seu Deus? Esse Deus que vocês têm, você acha que apesar de ele estar dormindo aqui, ele não sabe? Você acha que esse Deus, apesar de estar descansando, ele sabe? Ele sabe! Muitas vezes nós agimos assim com Deus. Nós esquecemos que Deus sabe. Que Ele sabe todas as coisas. E mais do que sabe, Ele se importa. Às vezes eu sei, mas não importa. Mas Deus sabe e se importa com cada um de nós. Então, meus irmãos, a ansiedade é essencialmente, como eu já falei aqui, uma desconfiança a respeito de Deus. Mas essa desconfiança de que Deus sabe ou não sabe, para o pagão tudo bem, diz aqui o Jesus. Mas para vocês, Ele sabe. Deus sabe. E Deus se importa. Nós precisamos ter a certeza de que Deus pode trazer paz à nossa alma. Deus sabe como trazer paz. Deus sabe. Senhor, eu não estou sentindo paz, mas o Senhor sabe. Senhor, eu não sei nessa situação ter paz, eu não sei, mas o meu Deus sabe. Ele sabe. Deus sabe trazer paz em qualquer que seja a situação da vida. Deus sabe trazer paz. Deus sabe trazer segurança. Deus sabe trazer convicção. Mas por que Deus não tem feito isso na sua vida, talvez? É por quando você está afligido, instigado, ansioso, você conversa com todo mundo, menos com Deus. Está ficando ansioso? Converse com Deus. Chore com Deus. Queixe-se com Deus. Leve suas necessidades a Deus, porque Deus sabe. Está dizendo nesse versículo, Ele sabe. Quem conhece a Deus sabe. Aí sabe o que você precisa fazer? O que diz o Salmo 34? Entregue teu caminho ao Senhor, porque Ele sabe. Entregue ao Senhor, porque o Senhor sabe. Entregue a Ele, porque Ele sabe. Lance sobre Ele, porque Ele sabe. Coloque o seu fardo sobre Ele, porque Ele sabe. Ele pode e se importa. Você tem um Deus que sabe, pode e se importa. Pode falar isso para a pessoa do seu lado? Deus sabe, Deus pode e Deus se importa. Olha aí, né? Que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. Deus sabe, Deus pode e Deus se importa. E por último lugar, Jesus vai nos ensinar aqui uma coisa fundamental para que nós possamos vencer a ansiedade. Versículo 33. Mas buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, a sua vontade, todas as coisas mais. Essas coisas, melhor dizendo, vos serão acrescentadas. Meus irmãos, se você quer vencer a ansiedade, priorize a vontade de Deus. Priorize o Senhor na sua vida. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, a sua vontade. E todas estas coisas que vocês precisam vos serão acrescentadas. Busque Deus. Priorize Deus. Confie na vontade de Deus.
Creia que a vontade de Deus é melhor para você. Busque conhecer a vontade de Deus. Se você estiver gastando o tempo que for, mas busque Deus. Nós estamos ocupando a nossa vida com tantas coisas. Nós estamos esquecendo das coisas de Deus. Nós estamos deixando Deus na nossa linha de prioridade. Deus está ficando muito fora de tudo isso. Lá no retiro de casais, nós recebemos um círculo num papel para você fazer ali a distribuição do seu tempo. E você tinha que fazer naquele gráfico na forma de pizza. E aí um dos pontos coloque aí quanto tempo você gasta com o seu trabalho, quanto tempo você gasta com o Espírito e quanto tempo você gasta com Deus. Deus está ficando com o pior. Deus está ficando com o que sobra. Isso se aplica em tudo. Quantos crentes não estão dando dízimo? Não estão dando dízimo porque não sobrou, porque está dando sobra para Deus. Isso não é sobra. E quando nós queremos dar sobra para Deus, isso reflete que outras coisas também, Deus está no lugar errado na nossa vida. Eu não tenho dúvida nenhuma de dizer isso. Os momentos mais ansiosos na nossa vida são aqueles momentos que algo está ocupando o lugar de Deus na nossa vida. Uma preocupação está ocupando o lugar de Deus. Um prazer está ocupando o lugar de Deus. Um medo está ocupando o lugar de Deus. Uma insegurança está ocupando o lugar de Deus. Uma expectativa está tomando o lugar de Deus. Eu vou ficando ansioso. E aí Jesus vai nos dizer hoje, você quer vencer a ansiedade? Primeiro, você precisa crer que Deus cuida de você. Você crê de coração nisso? Que aquele Deus que cuida das aves, que essas aves não têm preocupação nenhuma e amanhã estarão aqui no quintal da igreja se alimentando, voando, plainando. Deus quer cuidar de você, mas você está entregando, você está soltando para Deus cuidar, você está deixando Deus cuidar, ou você está no comando da sua vida, ou é você que está no controle. Ele diz também que para nós vencermos a nossa ansiedade, para a ansiedade ser vencida na nossa vida, nós precisamos também crer que ela é inútil, que ela é uma insensatez, que ela é perda de tempo, que ela é desnecessária, completamente desnecessária, ela não acrescenta nada, ela só destrói. Creia nisso, para que você comece a buscar a Deus e dizer, mas Senhor, o Senhor quer cuidar de mim, eu estou deixando de me entregar aos teus cuidados, e para me preocupar tanto com aquilo que não vai acrescentar absolutamente nada. Terceiro, é preciso confiar em Deus, confiar que Deus pode suprir todas as nossas necessidades, e eu preciso depositar a minha esperança no amor de Deus. Eu preciso confiar que Deus me ama e que esse Deus é cheio de poder e que esse Deus se importa comigo. Ele me ama, Ele pode, Ele quer e Ele sabe. Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe das necessidades dos seus filhos. Aqui no versículo 31 a 32 é ênfase aqui. O vosso Pai sabe. Ele é nosso Pai, o Pai sabe. Ele sabe, Ele se importa e Ele pode. E a
colocar a vontade de Deus em primeiro lugar. Colocar as coisas, colocar Deus em primeiro lugar. Buscar ao Senhor e não deixar que nós nos ocupemos de tal forma que nós venhamos a ser dominados pela ansiedade. Deus cuida de nós. A ansiedade é desnecessária. Deus quer que pela fé confiemos nele. Deus sabe e Deus pode. E Ele se importa. E Deus, quero dizer nessa noite aqui para cada um de nós, que para vencer essa ansiedade, Deus precisa estar no lugar certo na nossa vida. Se você entrou aqui nessa noite, Deus falou o teu coração, você precisa tomar uma atitude diante de Deus hoje. Não deixar a ansiedade te escravizar. Não deixar a ansiedade te dominar. Não deixar que as preocupações dessa vida sejam como aqueles espinhos que sufocaram a planta que nasceu da semente e elas morreram. Não deixar de experimentar as coisas tremendas que Deus tem para você. A ansiedade está tirando de você coisas tremendas que Deus tem para você. Deus sabe encher a tua vida de paz. Ele pode fazer isso, Ele quer fazer isso. Deus pode encher a tua vida de esperança. Ele pode fazer isso, Ele quer e Ele sabe. Deus quer fortalecer a sua vida. Ele quer, Ele pode, Ele sabe. Deus quer erguer você, Ele sabe, Ele quer, Ele pode. Essa noite, por que você não sai daqui com o coração em paz? Entregando os seus cuidados. Nós vamos ficar em pé. Vamos cantar aquele hino, Deus cuidará de ti. Eu queria convidar você para um momento de oração. Eu vou convidar você a vir aqui à frente para nós orarmos juntos. Eu tenho sido dominado pela ansiedade, mas eu quero que Deus me liberte nessa noite. Eu quero sair daqui confiando no cuidado do Senhor, no poder do Senhor. Eu quero sair daqui confiando que Deus cuida de mim. Eu quero sair daqui tendo Ele como Pai de verdade, entregando-me aos cuidados dEle. Eu quero sair daqui abençoado pelo Senhor nessa noite, deixando que a partir de agora eu viva um novo momento para experimentar a vida que Deus tem para mim. A ansiedade tem tirado a vida que Deus quer. Deus quer uma vida frutífera, uma vida alegre, uma vida com propósito, uma vida cheia de significado. Mas às vezes a ansiedade torna a nossa vida um tormento. Mas hoje eu quero colocar isso diante de Deus aqui nesse lugar. Enquanto cantamos, sai do seu lugar e vem. Pastores vão estar aqui à frente, eles querem orar por você. Pode sair, o pastor Ronaldo, Junal e o pastor Ronaldo. Pode vir. Vamos orar para que Deus liberte você. Para que Deus abençoe sua vida. Pastor Vanderlei está aí. Vou orar por você. É um momento de libertação agora. Vou orar para que Deus te liberte disso que está tirando e me dando suas forças, sua paz, sua energia. Pode vir, nós vamos orar. Já orando para você. Deus cuidará de ti.
você, se você ainda não se entregou aos cuidados de Deus, se você anda no comando, no controle da sua vida, você que administra a sua vida, você que controla a sua vida e não o Senhor, queria convidar você nessa noite para tomar a decisão de deixar Deus controlar você, Deus dirigir você, Deus dirigir a sua vida, seu casamento, seus negócios. Deixa Deus dirigir a tua vida, suas decisões, suas escolhas. Tome essa decisão nessa noite. Vem aqui, os pastores vão estar orando. Pode vir.